desenhou um STF que precisa ser protagonista e que precisa intervir na política. Então a discussão boa, e às vezes as pessoas vão para um outro lado, mas a discussão boa é como, em que circunstâncias e com base em que razões e justificativas o STF pode intervir na política. Não se o STF pode intervir na política, porque isso já está dado. É do STF e é de qualquer tribunal constitucional do mundo. Isso é bem normal. Portanto, a gente não deve discutir se o STF deveria intervir na política. A gente deve discutir como o STF poderia e deveria intervir na política, porque há formas bastante legítimas, regulares, juridicamente corretas. E há as formas que não. O que eu queria dizer sobre esse assunto em particular é o seguinte: o primeiro mandato, o segundo mandato do Lula e o primeiro mandato da Dilma, as nomeações para ministro do Supremo tinham alguns critérios que levavam em consideração fatores como a reputação, técnicos. Então, a Dilma indicou o Barroso, por exemplo, Fux, o Lula indicou o Pertence. Não, Lula não indicou o Pertence. Desculpa, o Pertence era o grande conselheiro do Lula e ele indicou vários ministros, mas ele indicou, por exemplo, o Toffoli, que tinha sido advogado-geral da União dele, enfim. E o Gilmar Mendes, que tinha sido advogado-geral da União do Fernando Henrique Cardoso. Tinha um critério de ter uma atuação jurídica. E no segundo mandato do Lula, um critério que começou a pesar muito era a representatividade. Então, ele indica o Joaquim Barbosa para ter um ministro negro no Supremo, a indicação das mulheres nesse mesmo esforço. E aí o caso Toffoli, que durante a Lava Jato pôs um monte de condições para o Lula ir ao velório do irmão enquanto estava preso na Lava Jato e acabou inviabilizando que ele fosse ao velório. Foi uma virada no raciocínio de quais são os critérios que devem ser levados em consideração para um presidente indicar um ministro do Supremo. E já no governo Temer, que indica o Alexandre de Moraes, quando morre o Teori Zavascki, começa-se a ter um outro tipo de olhar sobre o ministro do Supremo, porque com a Lava Jato, primeiro com o Mensalão e depois com a Lava Jato, passou a estar na mão desses ministros decisões sobre o futuro político dos próprios presidentes e dos seus grupos. Por isso que virou essa guerra de... Então começou-se a levar... A formação está mais à esquerda, mais à direita, pró-Lula, pró-Bolsonaro. E aí tá esse cálculo agora, se tiver impeachment, o cara que vai entrar é o Lula ou vai ser o próximo presidente que vai nomear? Então então fica nessa, né? E aí, por que isso, né? Como você tem um ministro que foi indicado pelo próprio Lula, impediu ele de ir ao velório do irmão, começou a ser uma ideia assim: eu não posso indicar o cara só porque ele era meu advogado-geral da União. Tem que ter certeza de que esse cara... Uma lealdade. E, ao mesmo tempo, exatamente, o Temer com o Alexandre de Moraes também tinha uma relação de confiança que fez com que ele o indicasse. E aí veio o Bolsonaro, que indicou 2 ministros, o André Mendonça, para fazer a cota, entre aspas, do ministro terrivelmente evangélico que ele queria, e depois o Cássio Nunes Marques, que era um desembargador do TRF e tal. Tudo isso para dizer que a chegada de uma pessoa ao Supremo Tribunal Federal passou a ser o ponto alto na carreira dessas pessoas, portanto, altamente desejado. Então, existem campanhas com pessoas contratadas, profissionais, para viabilizar uma candidatura a ministro do Supremo, coisa que 20 anos atrás era impensável, isso não passava por uma disputa desse tipo. E, em segundo lugar, também uma articulação dentro do Supremo, entre os ministros, mas também com os seus grupos políticos no judiciário, que acabam dando uma certa conformação. Então, ministros que, por algumas afinidades, acabam tendo uma atuação e articulando determinadas iniciativas juntos. Então, eles passam a ser denominados, esses são governistas, esses são de oposição e tal. Então, você começa a dar uma cara politizada para o Supremo, né? Que não tinha antes. Então, muda a cena política. Antes você tinha o Supremo como um órgão em que... A própria imprensa faz essa análise, né? Quando vai ter alguma coisa a ser discutida, então... Eles analisam, esses aqui são mais governistas, esses são contra, então deve ser esse o resultado. Quando não devia ser caso a caso, o certo, né?
Sim. E aí aconteceu um fenômeno nesse terceiro mandato do Lula, que foi, ele é eleito com minoria na Câmara e no Senado. Então ele não tem voto para aprovar medidas de barato, ele precisa negociar matéria por matéria. Pois é. E perdeu várias dessas matérias. E aí governistas, aliados dele do Congresso, recorrem ao Supremo. Então a politização do Supremo, a judicialização da política, quer dizer, se acionar o Supremo para resolver impasses que no Congresso não ficaram resolvidos, porque a oposição votou de um jeito e o governo queria de outro, colocou o Supremo em outro lugar no debate público. E aí, quando vem uma crise como essa, ele está muito exposto, com poucas balizas de como o ministro tem que se comportar. Tem uma coisa muito importante da que você está falando, Vilela, que eu acho que a gente talvez possa resumir, porque teve uma transição nessa história. O sistema de nomeação continua a ser o mesmo de sempre. Só que as circunstâncias em que essa nomeação é feita estão cada vez mais explosivas. E está cada vez mais difícil, e esse é um fenômeno dos últimos 10 anos, está cada vez mais difícil para um presidente nomear com autonomia. Depende, claro, de algum grau de maioria, de apoio no Congresso, mas hoje as relações de construção de maioria são tão mais complicadas e tão mais caras que mesmo quando um presidente tem maioria, esse ato particular de nomeação de ministro para o STF também é mais difícil. Aquela maioria meio que se dissolve e se reconstrói apenas em função das eventuais contrapartidas ou negociações que se estabelecem nessa nomeação. Em resumo, o correto, né, a premissa que se tem para que se acredite nesse sistema é que o presidente nomeie um jurista, Vilela, como você estava falando, que um jurista a quem o presidente respeite, tenha confiança pela seriedade. Então, não é uma lealdade política. Né? Basicamente, poxa, eu confio e respeito esse jurista, concordo com as posições jurídicas dele, eu tenho como conhecer a posição jurídica dele porque ele já é um cara com uma carreira consolidada, sei o que ele pensa, concordo com as leituras que ele faz da Constituição, etc., nomeio esse cara. Porque a partir do momento que você nomeia esse cara ou essa mulher, é muito raro mulher, ele é independente, ele não está subordinado a você. Não deveria. E não deveria. Né? Então virou de respeito e confiança para uma coisa que é diferente, que é lealdade canina. Né? Um tribunal que condiciona, em que presidentes começam a negociar, lealdade canina. Começa a negociar a sua nomeação em função que você só vai decidir coisas ao meu favor. Em meu favor, etc. Aí muda a natureza do tribunal. Em parte ele deixa de funcionar, claro, como um tribunal deveria funcionar, e ele passa a ser percebido como um ator político. Então, nada disso é dizer que o STF se resume a isso hoje. É só uma observação sobre ministros que foram nomeados com base nesses termos, né? Com base em ligação pessoal, mais do que ligação de respeito profissional. Um tribunal formado nesses termos é um tribunal muito mais frágil, muito mais fácil de capturá-lo, de torná-lo subserviente, de torná-lo subordinado aos seus interesses partidários, etc. Então, essa distinção importante que a gente precisa ter. O STF é um órgão ou uma instituição muito importante e necessária para a democracia. Com certeza. Porque ele toma decisões que desagradam o Congresso, desagradam esse órgão que é eleito pelo nosso voto. E aí vai lá um órgão de juízes não eleitos diretamente e revogam uma decisão tomada por quem a gente votou. Sempre foi um problema para justificar isso filosoficamente, né? Na democracia. Como é que a gente fala em governo do povo se as decisões tomadas pelos eleitos pelo povo são controladas por esse tribunal formado por gente que não é eleito pelo povo, por assim dizer, exceto indiretamente, via presidente, etc. As democracias funcionam assim mesmo, e isso é um pouco a forma de se pôr em prática a ideia de que nem mesmo o órgão eleito pelo povo está isento de limite. Isso é importante para a proteção do meu direito, do seu direito, do direito de qualquer um, né? Porque maiorias às vezes podem se curvar às paixões, aos impulsos e sair barbarizando.
Isso também não é democracia, né? A vontade pura do povo, da multidão, etc. Então, considerando que democracia não é a vontade apaixonada das multidões, a gente precisa de um contrapeso. Obrigado. A gente precisa de um contrapeso. Café, ninguém? Só eu? Café? Só você. Daqui a pouco eu quero um café sim. Então, ó. Tá bom. Então, aí é uma coisa que eu já percebi. Quando eu peço café, todo mundo pede café. Ele é contagiante. É contagiante. Mas eu só queria dizer que é isso. Um tribunal que cumpre um papel tão importante, que é o contrapeso a outros poderes importantes do Estado, ele precisa se proteger para ser forte. Né? Ele precisa proteger sua imagem. Para usar uma metáfora, a sua marca no mercado precisa ser forte. E o problema é quando de dentro do próprio tribunal você começa a ter práticas que justifiquem a nossa desconfiança. Um tribunal precisa construir e conquistar a confiança pública para tomar decisões que desagradam mesmo. É o papel deles desagradar. Né? Desagrada o governo de fulano, desagrada o governo de Beltrano e assim por diante. Eventualmente, há certas coincidências. O juiz nomeado pelo Lula tomou uma decisão que favorece o governo Lula. Mas não é porque favorece o governo Lula que ele tomou essa decisão, é porque é juridicamente correto decidir isso. Mas para que ele nos convença de que foi porque ele está convicto de que era juridicamente correto e não porque ele é amigo do Lula, é dessa distinção que depende a nossa confiança. E o que o STF tem tornado cada vez mais difícil é nós termos essa confiança na imparcialidade desses membros. De novo, não quero simplesmente generalizar, claro, mas tem a prática de alguns ministros que tem ajudado essa missão. E essa atividade de descredibilização do STF. Nesse sentido, essa é a crise. A crise da democracia quando você fragiliza um tribunal. A gente precisa de um tribunal forte, não um tribunal fraco. Mas precisa ter juízes à altura. Queria saber da Thaís, depois a gente vai falar sobre impeachment, como funciona um possível impeachment de algum ministro. Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.